Olá, a você as minhas boas-vindas para a nossa primeira aula do Pentateuco, o Gênesis, no curso básico de Teologia pela IBADEP. Eu sou o professor Júnior Vieira. Para essa aula é fundamental que você esteja portando o seu livro de teologia. Nós vamos trabalhar com o conteúdo deste livro e os slides que nós vamos passar são citações ou formas resumidas do conteúdo deste livro com o número das páginas para ajudar você a identificar o conteúdo completo. Então, essa videoaula não dispensa o uso do livro, ela não retira a necessidade do uso do livro para um bom aproveitamento da nossa aula. Tendo dito isso, vamos começar. O nome da nossa matéria é Pentateuco, e é importante nós entendermos, antes de entrarmos no conteúdo da primeira aula, o que se trata o Pentateuco e o significado do seu nome. Vamos para a tela. Pentateuco, do grego Pentateukos, é a formação de duas palavras, é uma palavra composta por duas palavras. Penta, que quer dizer 5, é uma palavra muito familiar a nós, do nosso uso diário, e teukos, que quer dizer rolos ou livros. Aqui nós devemos tomar um cuidado para não cometer um erro de anacronismo. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada trazendo os termos livros, não podemos pensar na imagem que temos dos livros no formato de hoje, mas os livros do período bíblico eram rolos, os pergaminhos escritos. Então, quando nós vemos o termo Pentateuco, são 5 livros ou 5 rolos, que são os 5 primeiros escritos da Bíblia Sagrada, os 5 primeiros livros ou os rolos principais. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados também de Torá, ou a lei escrita por Moisés, como vamos ver a seguir na nossa aula. São os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 rolos da Bíblia, chamados de a lei de Moisés, a lei no hebraico Torá. Então, Pentateuco são os 5 primeiros rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a lei de Moisés. Nessa aula, vamos estudar então o primeiro desses 5 rolos, que é o livro do Gênesis. Aí embaixo você vê o número da página onde o conteúdo em questão está sendo explicado. Então, Gênesis, do grego Gênese, que quer dizer começo, geração, origem, nascimento. Você tem a forma hebraica da palavra, que é Bereshit. Aí nós temos uma exclamação, um asterisco, que chama a nossa atenção para o comentário abaixo, que não existe vogal em hebraico. Hebraico é uma língua apenas de consoantes, quando os símbolos são trazidos do escrito hebraico para os nossos escritos. Há uma curiosidade, que como não há vogal, há pontos embaixo e em cima das consoantes, sugerindo a entonação da pronúncia correta. Bereshit quer dizer no início ou no princípio, que é a maneira como começa o escrito do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit faz indicação de uma unidade de tempo. Se fosse, por exemplo, Bareshit, se referiria a uma pessoa inserida no tempo. Se nós entendermos o que João quis dizer no capítulo 1 do Evangelho que leva ao seu nome, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, nós podemos entender que Jesus tanto é, no princípio, Bereshit, uma unidade de tempo, quanto Bareshit, uma pessoa inserida no tempo ou no princípio dos tempos. Sobre a data do escrito do Gênesis, aproximadamente do ano 1445 a 1405. Conforme você pode observar, são os 40 anos do período em que o povo peregrina no deserto após ter sido liberto da escravidão do Egito e peregrinou juntamente com Moisés. Durante esse trajeto da peregrinação no deserto, foi escrito o livro do Gênesis. O autor, segundo uma antiga tradição hebraica cristã, é Moisés.
há várias atestações da sua autoria no Novo Testamento. Era também a crença da patrística, dos pais da igreja, dos apóstolos, e o próprio Jesus fez essa afirmação. Veremos algumas referências no Novo Testamento mais à frente em nossa aula. Esses comentários estão na página 21 e 22 do nosso livro. É muito importante que você acompanhe com o seu livro e veja a referência das indicações das páginas de onde estão sendo feitos os comentários, pois a apresentação de slides traz de forma sintetizada e bastante resumida para que haja maior dinamismo na nossa aula por vídeo. Então, sempre assista essa aula acompanhando do seu livro, seguindo a referência dos números das páginas para ter acesso ao conteúdo completo e o melhor aproveitamento do seu estudo. Voltemos à tela. O livro do Gênesis possui 7 características principais. Esse conteúdo está na nossa página de número 24. Nós vamos avançar aqui e depois retornaremos para o conteúdo das páginas anteriores, somente por questão de dinâmica. Então, 7 características principais do livro do Gênesis. Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com a possível exceção do livro de Jó. O livro de Jó, nas Bíblias cronológicas e nos estudos cronológicos, ele está entre o Gênesis capítulo 11 e capítulo 12. Jó teria sido contemporâneo de Abraão e os fatos que se dão no livro de Jó estariam situados entre o capítulo 11 e 12 do Gênesis. O livro de Jó também possivelmente de autoria de Moisés. Segunda característica, a história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Então, somente os escritos do livro do Gênesis, em seus 50 capítulos, são eventos que acontecem durante um período de aproximadamente 2.370 anos, um período maior do que somados todos os eventos do Êxodo até o Apocalipse. Então, o espaço de tempo em que é compreendido o conteúdo do Gênesis é extremamente grande. Terceira característica. Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obras de Deus, e não um processo independente da natureza, como a evolução e a seleção natural, por exemplo. 50 vezes nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Quarta característica. Gênesis é o livro das primeiras coisas. O primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, o casamento com mais de um cônjuge, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção, entre outros assuntos e eventos que ocorrem pela primeira vez no livro do Gênesis. Quinta característica, o concerto de Deus com Abraão, o concerto, o pacto, o tratado, a aliança. Uma das 7 principais características do Gênesis é a aliança, o concerto, o relacionamento de Deus com Abraão, que é um tema central para a formação do que veremos a seguir, que é o povo de Israel através de suas 12 tribos, tendo Abraão como um dos seus patriarcas. Sexta característica, somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. O único livro que se dá o trabalho de contar a genealogia e a formação do povo israelita através de suas 12 tribos e seus patriarcas é o livro do Gênesis. Sétima característica principal, o livro do Gênesis revela como os descendentes de Abraão se fixam no Egito durante 430 anos aproximadamente, e assim preparam o caminho para o Êxodo. Então o Gênesis vai nos explicar como o povo de Israel chegou a ser tão populoso na região do Egito, por que razão passaram a ser escravos e houve a necessidade de uma salvação e um resgate da parte de Deus através de Moisés para com o povo de Israel, e assim eles pudessem sair do Egito e começassem o tema do livro do Êxodo,
que nós estudaremos mais especificamente na próxima aula. Essas 7 características você encontra na página 24 do nosso livro. Então, o livro do Gênesis, entre suas principais características, merece destaque para essas 7 que nós acabamos de ver. Agora nós vamos entender um pouco acerca da sua estrutura e da sua divisão interna. Vamos ver a seguir no comentário. Acompanhe na tela. O livro do Gênesis ele é dividido em 11 grandes livros, sendo que o primeiro desses livros é chamado de O Hino da Criação. Nós temos então os 10 livros seguintes em se tratando de gerações, geração de criação e geração de famílias e descendência. Então, Gênesis é dividido em 11 grandes livros temáticos. O primeiro livro é chamado de O Hino da Criação. O segundo livro, o livro das gerações dos céus e da terra. O terceiro livro, o livro das gerações de Adão. O quarto livro, as gerações de Noé. O quinto livro, as gerações dos filhos de Noé. O sexto livro, as gerações de Sem. O sétimo livro, as gerações de Terá. Oitavo livro, as gerações de Ismael. Nono livro, as gerações de Isaque. 10º livro, as gerações de Esaú. 11º livro, as gerações de Jacó. E da geração de Jacó, nós temos os 12 filhos de Jacó, que formam as 12 tribos de Israel, e oficialmente começa a existir Israel como uma nação, a nação de Deus. É importante destacar, voltando um pouco ao significado da palavra Bereshit e por que, em hebraico, o nome do livro é a primeira sentença escrita dos seus rolos, era um costume mesopotâmico que todos os seus escritos, que não eram muitos, visto que a tradição oral prevalecia na Mesopotâmia e na Suméria, e não muitas das civilizações tinham o seu livro, o seu registro histórico, familiar e cultural. A tradição escrita ela era relativamente rara. A tradição oral era prevalecente naquele período e naquela região. Uma semelhança que as civilizações, as culturas e as tradições mesopotâmicas tinham era nomear os seus livros com a primeira sentença que aparecia escrita logo no início do registro. Nós vamos perceber nas próximas aulas que os outros 4 livros do Pentateuco também têm seu nome em hebraico com a primeira sentença que aparece escrita no seu rolo, no seu pergaminho. Sobre a cultura mesopotâmica, tanto é verdade que nós temos outras tradições, cosmogonias e culturas que também têm nos seus escritos o nome do seu livro ou do seu rolo com a primeira sentença que aparece escrita, como, por exemplo, a Epopeia da Criação, o Enuma Elish, a Cosmogonia e o Gênesis sumério e babilônico. Enuma Elish, em sumeriano, é quando no alto, porque é assim que começa o poema da criação, tal qual nós vimos que o Gênesis é composto de 11 livros, e o primeiro desses 11 chama-se o Hino da Criação. Essa também era uma cultura suméria, mesopotâmica, caldeia, babilônica, fenícia. Os seus escritos sempre iniciavam com um cântico, um hino, contando a sua cosmogonia, a formação do mundo e o surgimento dos deuses. Enuma Elish, assim como Gênesis, tem o seu nome com a primeira sentença que aparece escrita. Gênesis seria Bereshit, no princípio ou no início. Enuma Elish é quando no alto. Isso posto, vamos voltar para a tela. Os propósitos do livro do Gênesis. Esse conteúdo completo você pode conferir na página 23 do seu livro e diz assim: Gênesis é a introdução à Bíblia toda. E o livro dos princípios, pois narra o começo da criação, do homem, do pecado, da redenção e da raça eleita. Comentário de Gilles. Sem o Gênesis, a Bíblia é não só incompleta, mas incompreensível. Isso vai de encontro à declaração, por exemplo, de C.S. Lewis, o consagrado autor das Crônicas de Nárnia e uma série de outros livros cristãos, que afirmou que o Gênesis do capítulo 11 para o capítulo 1
era apenas metafórico ou alegórico. De fato, o registro histórico do Gênesis e a sua importância como documento começa a partir do capítulo 12, com a introdução de Abraão como patriarca. Nós que cremos na literalidade de toda a Bíblia, não podemos compactuar com essa ideia, porque nós temos vários indícios no Novo Testamento da veracidade e da importância documental e registrada dos eventos dos primeiros 11 capítulos do Gênesis. Conforme continua a citação, o Gênesis, entre os seus propósitos, relaciona-se mais ainda, em certo sentido, com o Novo Testamento. Veja a importância do Gênesis, então, para o cumprimento das promessas, a conclusão dos fatos e os propósitos do Gênesis manifestos no Novo Testamento. O livro do Apocalipse, em particular, narra o cumprimento dos grandes temas iniciados no Gênesis. Se você, por curiosidade, fizer um estudo comparativo, você vai perceber que o capítulo 1 e 2 do Gênesis contam toda a criação de Deus nos seus 6 dias de criação e o 7º de descanso, e vai perceber que ela está intimamente relacionada com a restauração e a recriação do mundo perfeito de Deus em Apocalipse capítulo de número 21 e 22. Os eventos dos primeiros 2 capítulos da Bíblia e do Gênesis são consumados, completados e reconstruídos nos 2 últimos capítulos da Bíblia e do Apocalipse. Muita coincidência para ser só uma coincidência. Ainda entre os propósitos do livro do Gênesis, o Gênesis narra como Deus estabeleceu para si um povo, a infância da humanidade, porém, o autor não pretende apresentar a história da raça toda. A história da humanidade vai se restringindo cada vez mais até que o interesse se concentra em Abraão. A partir daí, o Antigo Testamento trata, em grande parte, da história de Israel. Fala de outras nações, porém, apenas no que se refere às suas relações com Israel. Deus não é somente de Israel, mas do mundo inteiro. Esse conteúdo amplo você encontra na página 24 do nosso livro. É muito importante entendermos isso, porque alguns críticos da Bíblia, no que diz respeito à sua não confiabilidade, vão dizer que o livro do Gênesis, por ser o livro do princípio do mundo e da humanidade, omite fatos como, por exemplo, o que ocorre em outros continentes que estão ao redor do continente africano, do Oriente Médio, especificamente a Ásia Menor e a região da Mesopotâmia. Alguns vão dizer, por que a Bíblia não fala da geração dos povos asiáticos, dos povos das Américas, ou relata acontecidos em outras regiões, em outros continentes, que não a Mesopotâmia, o Oriente Médio e ali em Israel, a região do Iraque? Bom, o fato é que a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, a Tanakh, que são a Torá, os Naviim e os Ketuvim, a lei, os profetas e os cânticos ou os poéticos, eles são livros usados para entendimento da história do povo de Israel nos seus colégios israelenses. Porque o Antigo Testamento é o livro de história, é o livro da história do povo de Israel. Tal qual nós temos no Brasil, nas aulas de história, o livro da história do Brasil, e no livro da história do Brasil ele não se preocupa em explicar a origem das civilizações asiáticas, os povos habitantes em ilhas, os povos caribenhos, os povos das Américas, especialmente Central e do Norte, porque o objetivo do livro é ser o livro que conta a história do povo brasileiro, da região brasileira, de alguns ocorridos que interferem no Brasil e como relações brasileiras ocorreram com nações das Américas, especialmente a América do Sul. Então é natural que o livro da história do povo de Israel tenha como centro a criação e o desenvolvimento do povo de Israel, e outras nações são mencionadas apenas para explicar e apresentar as relações dessas nações com Israel. O livro do Antigo Testamento tem como história central a criação da humanidade e a criação da nação de Israel e o seu relacionamento com Deus. Por essa razão, a Bíblia Sagrada não se preocupa em trazer todos os eventos ocorridos ao redor do mundo.
é um livro que tem um propósito específico e bem definido desde o seu começo. Voltemos para a tela. Gênesis e seu cumprimento no Novo Testamento. Adão, através de quem entrou o pecado e a morte no mundo, é contraposto a Cristo, autor da justificação e da vida. Essa referência de Romanos capítulo 5 vai dizer que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, por um homem, Jesus Cristo, o pecado saiu do mundo. Então veja que o ato pecaminoso e a queda de Adão, em Gênesis capítulo de número 3, é usado como veracidade e comparativo com a obra de Cristo no Novo Testamento. A Arca de Noé e o dilúvio são vistos como símbolos da igreja e do batismo, conforme 1 Pedro capítulo de número 3. Mais uma vez, o Novo Testamento faz menção, de forma didática, com eventos ocorridos no Antigo Testamento, especialmente Gênesis, capítulo de número 6. Abraão é o modelo de fé dos crentes, citado especialmente em Gálatas, capítulo de número 3, e Hebreus, capítulo de número 11, conhecida galeria dos heróis da fé de todos nós, especificamente dos versos 8 a 10. O sacrifício de Isaac lembra o sacrifício de Cristo. Nós vamos mencionar novamente o sacrifício de Isaac daqui a alguns instantes ainda nessa aula. Esses comparativos que nós lemos você encontra na página 25 do nosso livro. Sobre a esfera de ação do livro do Gênesis. A história do livro abrange um período de aproximadamente 2.370 anos, conforme já mencionamos anteriormente, da criação do mundo à morte de José, no capítulo 50 do Gênesis, verso de número 26. Temos então um quadro ilustrativo abaixo, que faz a divisão desses períodos de anos. Da criação ao dilúvio, temos um período compreendido de 1.656 anos. Do dilúvio a Abraão, o primeiro patriarca, temos um período de 528 anos. De Abraão a Isaque, seu filho, 105 anos. De Isaque a Jacó, 27 anos, quando tem início o período dos patriarcas. Uma observação aí, atualmente em 2025, o ano no calendário judaico é 5.785. Os judeus eles consideram o seu calendário atual, contando desde a criação do mundo de maneira corrida até hoje. Então, segundo o calendário judaico, nós estamos aí há 215 anos de completarmos 6 milênios. A celebração do Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, acontece no fim de setembro, durante o mês de Tishrei. Esse quadro demonstrativo se encontra na página 25 do nosso livro. Agora vamos para a história primitiva do Gênesis, compreendida do capítulo 1 ao capítulo 11. Primeiramente, a criação do universo. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 25. Esse conteúdo está na página 25 do nosso livro. Você pode conferir lá o texto completo. É possível que Gênesis 1:1 afirme que Deus criou a matéria em um ato. O vocábulo bará, traduzido criou, só se usa em conexão com a atividade de Deus e significa criar do nada, ex nihilo, do latim, ou criar algo completamente novo, sem precedentes. A palavra bará encontra-se em Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 21 e verso 27, também do capítulo 1. E se refere à criação da matéria, da vida animal e do ser humano. Em outros casos, emprega-se azá, que corresponde a fazer, a partir de algo já existente, que seria mais ou menos a teoria de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Temos então uma importante citação do livro dos Hebreus, capítulo de número 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui podemos até fazer uma anedota. Alguns dizem que nós não cremos no Big Bang. Bom, nós podemos dizer que cremos no Big Bang se entendermos que o Big Bang é a voz de Deus ecoando por todo o universo
dando início à criação, quando Deus criou todas as coisas e disse: haja luz. Fica então essa anedota para aqueles mais céticos. Passamos agora para a criação do homem. Deus fez o homem como coroa da criação. Deus fez o homem como o pontífice da criação, a parte mais alta daquilo que foi criado por Deus. Os membros da Trindade falaram entre si, conforme entendemos, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós que cremos na Trindade, entendemos que ali foi uma conferência entre as três pessoas unidas em uma para criar o homem. Deus criou o homem tanto para ser do mundo espiritual como do terreno, pois tem corpo e espírito. Aqui o livro faz uma citação dicotomista. O homem é dividido entre substância material e imaterial, ou seja, espiritual. O corpo do homem foi formado do pó da terra, à semelhança do que se deu com os animais. Ambos eram almas viventes, conforme Gênesis capítulo 2, verso 7 e verso 19. O que nos ensina que ele se relaciona com as outras criaturas. Então, o propósito de um homem ser carne e ser formado da terra, assim como os animais, é para que o homem possa conviver com outras criaturas e viver de maneira compatível e equivalente com o ecossistema e o habitat que Deus preparou para si nos dias 4, 5 e 6 da criação. A ciência tem demonstrado que a substância do corpo humano contém os mesmos elementos químicos do solo. Já foi comprovado e registrado em vários artigos científicos que somente no planeta Terra, no solo terrestre, você encontra as mesmas substâncias e elementos químicos presentes no corpo humano. Outras superfícies de outros planetas já tiveram seus solos estudados, amostras recolhidas, e nenhum deles foi ainda considerado apropriado para a sobrevivência e a existência humana, somente o solo terrestre, o que também nos dá credibilidade científica para o relato bíblico. Seu nome em hebraico, Adão ou Adam, homem, é semelhante a Adamá, ou Adamá é um derivativo da palavra Adam, que é solo. Por isso associamos o homem criado do solo ao homem que é terrestre, o homem que é terreno, que foi formado do pó da terra. Adão é um homem que veio de Adamá, o solo, e é o único chamado assim, porque homem em hebraico, nas passagens seguintes à criação da humanidade, é chamado de Ish, que se trata de um homem propriamente dito. Adão apenas tem o seu nome relacionado ao solo de onde foi criado. Esse conteúdo completo você encontra na página 26 do nosso livro. O que significa, então, a imagem de Deus no homem? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, do que Deus estaria se tratando? É importante mencionarmos aqui a característica da poesia e do escrito hebraico. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é uma repetição proposital feita durante toda a escrita hebraica. Você diz uma mesma coisa com dois sinônimos ou substantivos com a mesma finalidade para enfatizar a ideia. Então, façamos o homem à nossa imagem. É reafirmado pela mesma sentença dita, conforme a nossa semelhança. Apenas uma curiosidade literária do escrito e da fala e da poesia hebraica. Seguimos aqui na tela. O que significa então dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus, portanto tem um espírito imortal, por meio do qual pode ter comunhão com Deus. O homem era a alma vivente apenas quando estava com o seu corpo feito, mas ainda não tinha sido animado pelo sopro de Deus. O que diferencia os homens dos animais, então, é que todo animal é alma vivente, mas o homem passa a ser uma existência relacionável com Deus quando Deus sopra do seu próprio espírito nas narinas do homem e dá o seu fôlego. Essa é uma razão bíblica para nós cristãos refutarmos a evolução
de que o homem teria vindo dos primatas, porque em que momento da evolução o macaco, que é alma vivente, uma vez como animal, passa a conter um espírito que o permite se relacionar com Deus? Então ficaria complicado defender essa ideia. Segunda explicação, o homem é um ser moral. Ele é a imagem e semelhança de Deus porque ele é um ser moral. Porém, possui livre-arbítrio e consciência. Terceira explicação, ele é um ser racional. Tem capacidade de pensar no abstrato e formar ideias, diferentemente das outras criações que não podem fazê-lo. Quarta explicação que diferencia o homem das outras criações e explicaria ele ser imagem e semelhança de Deus. O homem é o representante de Deus, investido de autoridade e domínio, como um visível monarca e cabeça do mundo, o pontífice da criação de Deus. Porque tudo quanto Deus cria, ele entrega para domínio, governo e administração dos homens, a saber, o homem e a mulher quando os cria e a sua descendência, que deveria dar continuidade a esse propósito divino. Esse conteúdo você encontra na página 26 do nosso livro. Agora vamos falar sobre o homem no Éden, conforme Gênesis, capítulo de número 2, do verso 4 ao verso 25. No capítulo 1, o Criador é chamado Deus, Elohim, o nome genérico do Ser Supremo. Aqui precisamos fazer uma consideração importante. Elohim, como na característica do escrito hebraico, tendo seu sufixo in, traz a ideia de plural. Mas no hebraico, diferentemente da nossa língua, nossa escrita e a nossa cultura, o plural não tem a finalidade apenas quantitativa, mas sim qualitativa. Elohim, traduzido ao pé da letra, seria deuses ou divindades. Só que o plural não diz que são vários deuses. A intenção expressa no hebraico traz como qualitativo. É um Deus plural, porque está acima de outros deuses. Então, Elohim, ele é um Deus, deuses, porque ele vale por mais do que os deuses conhecidos. Só é importante dizer isso, porque na internet há vídeos e vários comentários circulando de que aqui havia uma polilatria ou um politeísmo, que Elohim são várias entidades e não apenas uma, o Deus Supremo. Sobre o homem no Éden, Deus colocou-o no jardim do Éden, um ambiente agradável, protegido e bem regado. Ficava situado entre os rios Hiddekel, que é o rio Tigre, e o rio Eufrates, numa área que provavelmente corresponde à região de Babilônia, próxima do Golfo Pérsico, especificamente no Iraque, como nós temos hoje. Essa região entre os dois rios, Tigre e Eufrates, é uma região entre os rios. Daí o termo Mesopotâmia. Meso, que é meio, potamia, de potamos, que é rio. Assim como hipopótamos é cavalo ou quadrúpede do rio. Mesopotâmia, no meio dos rios, entre os rios. Quais rios? O Tigre e o Eufrates, como acabamos de ver nesse comentário. Seguindo aqui, Deus proveu a Adão uma companheira idônea. Eva, no hebraico, vida, Eve, vida, instituindo assim o matrimônio. O propósito primordial do matrimônio é proporcionar companheirismo e ajuda mútua, conforme está em Gênesis capítulo 2, verso de número 18. O casamento, o matrimônio, deve ser monógamo, pois Deus criou uma só mulher para o homem. Conteúdo esse encontrado na página 26 e 27 do nosso livro. Sobre a criação da mulher, temos uma característica interessante no hebraico, que é quando Deus fala, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, as palavras em hebraico que aparecem são ezer kenegdo. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma que te auxilia, que lhe seja oposta, contrária. Mas auxiliadora idônea para auxiliadora contrária dá muita diferença. Depende, porque no hebraico a contrária, a oposta, é aquela que é qualificada em tudo aquilo que o homem não é qualificado. Então, quando Deus fala que ele faria uma auxiliadora, alguém que lhe prestasse uma ajuda, que lhe fosse contrária em tudo,
Quer dizer que todas as aptidões que Adão não tivesse, Eva o completaria sendo sua contrária, tendo as aptidões que ele não tinha. Então, Deus tem o propósito de fazer a mulher uma auxiliadora complementar em todos os atributos que faltavam ao homem ou não eram seus por característica, mas a mulher os tinha. Voltando à tela. Deus concedeu a Adão ampla inteligência, pois ele podia dar nomes a todos os animais. Isso demonstra o fato de que tinha poderes de percepção para compreender suas características. É importante mencionarmos aqui que na cultura do Oriente Médio até os dias de hoje, nomear algo, alguém ou alguma coisa expressa a autoridade a partir do momento da queda. Entre as punições da mulher, o homem então nomeia a sua esposa, expressando seu domínio sobre ela. Mas nós devemos tomar cuidado com o termo submissão, que quer dizer que agora ambos estão debaixo de uma missão. A missão que Deus tinha confiado ao homem. Uma das punições da mulher é que agora ela era uma ajudadora, compatível com os atributos que lhe faltavam, ela tinha que estar debaixo da mesma missão dada ao homem. A submissão da mulher não a inferioriza e o fato do homem nomeá-la não coloca ela no patamar dos animais, como alguns já comentaram de maneira maldosa, mas demonstra que, autorizado por Deus, o homem exerce agora autoridade sobre a sua esposa, como demonstrado em toda a Bíblia Sagrada, com mais ênfase na família no período do Novo Testamento. Continuando aqui. Deus mantinha comunhão com o homem, conforme Gênesis 3, verso 8, e assim o homem podia cumprir seu mais elevado fim. A essência da vida eterna consiste em conhecer pessoalmente a Deus, conforme João, capítulo de número 17, versículo de número 3. Deus pôs o casal à prova quanto à árvore da ciência do bem e do mal. Ela era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Esse conteúdo está completo na página de número 27 do seu livro. É importante fazermos uma diferenciação quando diz que Deus pôs o homem à prova, que Deus provou o homem. Há uma importante diferença entre Deus provar o homem e Deus tentar o homem. Deus não tenta homem algum. A provação, por definição, conduz o ser ao aperfeiçoamento. A tentação, por definição, conduz o ser ao pecado. Então Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado, conforme diz o texto bíblico, mas Deus prova aos homens com a finalidade do aperfeiçoamento do seu relacionamento. Continuando aqui. Sobre a criação da mulher, podemos dizer a esposa de Adão foi tirada do lado dele enquanto ele dormia. Texto esse que fala em Gênesis capítulo 2, verso de número 21 e 22. O comentarista Matthew Henry observa que a mulher não foi formada da cabeça do homem para que não exerça domínio sobre ele, nem de seus pés, para que não seja pisada, mas de seu lado, para ser igual a ele, e de perto de seu coração, para ser amada por ele. Esse conteúdo está na página 27 do nosso livro. É muito importante entendermos sobre a formação da mulher que Deus coloca o homem num sono profundo, uma espécie de anestesia geral, extrai a sua costela, uma espécie de medula óssea, para que através da célula-tronco ele crie um ser humano inteiro, numa grande engenharia genética. Então o processo que Deus faz é extrair do homem medula óssea ou célula-tronco, gerar com toda uma engenharia um novo ser, a partir dessa costela, que é a mulher, e eles voltam a ser uma só carne, como diz o texto bíblico, no ato da relação sexual. Deus extrai uma parte da carne do homem para formar a mulher, e os dois voltam a ser um quando as suas carnes se conectam através do matrimônio, consumados pelo fato sexual. Então Deus multiplica e complementa pela união, voltando os dois novamente a ser um em essência. Sobre a queda e as suas consequências, em Gênesis capítulo 3 e capítulo 4, vamos falar sobre o tentador e a tentação em Gênesis capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 6. Muita atenção para essa parte, que é a postura assumida pelo nosso livro do entendimento da tentação.
Embora Moisés não diga aqui que o tentador foi Satanás, tal fato acha-se indicado ou implícito, no Novo Testamento, nas referências de João, capítulo 8, verso de número 44, Apocalipse, capítulo de número 12, verso 9, e também Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 2. Parece que Satanás se apossou da serpente e falou por meio dela, realizando uma espécie de milagre diabólico. É fundamental nós entendermos o posicionamento do livro que estamos estudando. Você já deve ter visto, ouvido ou até lido muitos pregando de que a serpente era o próprio Satanás, mas se nós observarmos a atuação da serpente e as punições que Deus dá para ela, principalmente em relação ao seu aspecto anatômico, sua estrutura física, nós podemos compreender que não era Satanás ali transfigurado ou zoomorfizado em cobra. Na verdade, o termo que aparece ali também é serpente, que no período da primeira tradução bíblica do português, a palavra serpente tinha a função que hoje tem o termo réptil, que é um grupo específico de animais. Por que nós não entendemos, assim como o livro, que a serpente era Satanás? Porque ela, como sendo um animal astuto, tem sérias punições. O texto do capítulo 3 vai dizer que ela era o mais astuto de todos os animais que Deus tinha criado. A primeira punição que ela recebe de Deus é que ela seria, então, a partir daquele momento, mais maldita do que todos os animais que Deus tinha criado. Uma clara demonstração de rebaixamento da sua condição de criada. Depois nós podemos observar que as suas punições estão relacionadas aos aspectos físicos do seu corpo. A partir daquele momento, ela rastejaria sobre o seu ventre e ela se alimentaria do pó da terra, que sabemos que não é literal, mas é um jogo de palavras, uma expressão idiomática do Oriente Médio, que estar com a boca cheia de terra impossibilitaria alguém de falar, o que expressa que ela, que até então tinha o dom da fala, passaria a ser muda a partir daquele momento. Flávio Joséfo, nesse livro, A História dos Hebreus, vai dizer que a serpente falava com o homem e a mulher no Jardim do Éden, e isso não lhes causava espanto, porque para eles era algo natural e comum de acontecer no jardim, o que nos mostra que a serpente, de fato, em algum momento falava de maneira audível como os seres conversam, como os seres humanos conversam entre si, e isso não lhes causava espanto. Por essa razão, assim como o entendimento do livro e o nosso, Satanás teria utilizado a serpente no seu propósito, mas a serpente não era o próprio Satanás transformado ou zoomorfizado, que é quando você transforma um ser em um animal. Continuando aqui. Sobre a tentação, vamos ver as etapas do processo. Primeira, começou com a insinuação de que Deus era demasiadamente severo. Depois, levou a mulher para o terreno da incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo em comer do fruto. Finalmente, o tentador acusou a Deus de motivos egoístas. Insinuou que Deus os privava de algo bom. Conteúdo esse da nossa página de número 28. Observe então que péssima negociação Eva fez com a serpente. A serpente disse a Eva que Deus estava privando eles de algo melhor, que era ser semelhante a Deus e ser conhecedores do bem e do mal. Se Eva estivesse atenta ao propósito de Deus, teria percebido que Deus, quando os criou, já idealizou na Trindade fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então eles já eram semelhantes a Deus. Uma vez habitando o Jardim do Éden, eles já eram conhecedores de todo o bem e a perfeição. A única coisa que lhes restava era ser conhecedores do mal, que foi o que ela conseguiu, desobedecendo e comendo o fruto. Que péssimo negócio, não? Continuando aqui. Sobre as consequências do primeiro pecado, ainda no capítulo de número 3, verso do 7 ao 24. Por acaso não foram desproporcionalmente severos em comparação com o delito? Por acaso as consequências do pecado não foram desproporcionais ao tamanho do erro cometido? Evidentemente,
Deus havia provido tudo para o bem do homem e havia proibido uma única coisa. O homem escolhia agradar-se a si mesmo, desobedecendo deliberadamente a Deus. Era um ato de egoísmo e rebelião inexcusável. Em realidade, era atribuir a si o lugar de Deus. Conteúdo esse na nossa página de número 28 e 29 do nosso livro. Observe que o homem, então, foi extremamente egoísta, porque tendo tudo, todas as coisas e relacionamento com Deus num mundo de perfeição, quis ter o lugar de Deus e ser igual a Deus. Ainda assim, Deus, cheio de misericórdia, expulsou o homem e a mulher do jardim para que agora, na sua nova condição de pecadores, eles não comessem da árvore da vida e passassem a ser eternos, porém pecadores, sem chance de redenção ou salvação para eles. O texto vai dizer que Deus então os expulsou do jardim, porque agora conhecedores do bem e do mal e pecadores, para que eles não comessem novamente da árvore da vida e fossem eternos na condição de pecado, foram expulsos do jardim para que houvesse ainda chance para eles. A primeira reação de Deus ao pecado do homem é amá-lo com senso de urgência a ponto de expulsá-lo do jardim para que ele não comesse do fruto da eternidade e não tivesse possibilidade de ser perdoado. Agora, em se tratando do dilúvio, Gênesis capítulo de número 5 até o capítulo de número 9, vamos ver as gerações dos antediluvianos, que estão ali no capítulo 5 do Gênesis. Segundo Meyer Pearman, o propósito principal da genealogia, que se encontra neste capítulo, como também em outras genealogias bíblicas, é de conservar um registro da linhagem da qual virá a semente prometida, Cristo. A descrição da maioria dos antediluvianos limita-se à expressão lúgubre e monótona, viveu, gerou e morreu. Assinala a consequência mortífera do pecado, pois, por mais anos que um homem viva, finalmente ele morre. Conteúdo esse na página 29 do nosso livro. Meyer Pearman faz essa citação nesta obra, através da Bíblia, livro por livro, no comentário que ele faz sobre o Gênesis, onde ele explica que a finalidade das genealogias é mostrar o plano de Deus através das descendências até chegar no povo de Israel e como a sua salvação se estendeu sobre todas elas. Então, nessa obra, Meyer Pearman faz esse comentário da continuidade da humanidade e como o amor de Deus e a sua misericórdia se estende por todos eles, com tantos desdobramentos que nós temos ao longo da Bíblia Sagrada e da história humana até os dias de hoje. O homem, então, passa a ter uma condição monótona e triste da vida, que é viver, gerar, mas morrer. A esperança, então, da imortalidade vem com a figura de Enoque. Gênesis capítulo de número 5, verso 24, diz: Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. A vida de Enoque se destaca por 3 características. Sua vida é a mais curta aqui na terra do que a dos outros de sua geração. Enoque viveu 365 anos, um número relativamente baixo se comparado com outros homens da sua geração que viveram de 900 a 1000 anos, entre outras datas mais avançadas. Enoque também anda com Deus num ambiente de maldade e de infidelidade. Desaparece repentinamente, arrebatado ao céu. Não conheceu a morte física. Esse conteúdo está na página 29 do nosso livro. Alguns livros que tratam do período do Gênesis, da história das civilizações sumérias, mesopotâmicas, das primeiras civilizações do mundo, vai tratar que no período anterior à fundação da Babilônia, o período antediluviano, o começo das gerações, o mesmo local onde habitavam os povos, quando a terra era apenas uma porção seca, a estimativa é que na região da Mesopotâmia habitavam cerca de 4 milhões de pessoas, numa mesma região, espalhados entre suas tribos e aldeias e famílias. Veja que num contexto de 4 milhões de pessoas aproximadamente,
Apenas Enoque foi aquele achado justo e que Deus o tomou para si, de maneira que o mesmo não conheceu a morte. É uma lição para nós que no nosso tempo, por mais corrupto que seja a sociedade ou o local, você consegue permanecer justo e íntegro, ainda que todos ao seu redor sejam corruptos. Enoque então surge como uma esperança de um ciclo vicioso que era nascer, gerar e morrer, sem esperança de salvação, perfeição e imortalidade. Enoque, então, o sétimo desde Adão, é essa esperança. A corrupção da humanidade e a dor divina. Gênesis capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 8. Com o transcorrer do tempo, a separação entre os descendentes de Sete e os de Caim cessou por causa do casamento das duas linhagens. O livro ele adota uma postura de que os filhos de Deus, referidos em Gênesis capítulo 6, seriam os descendentes de Sete, e as filhas dos homens ou as filhas da humanidade seriam filhas de Caim. Existem várias visões diferentes de quem seriam esses dois grupos. A posição que o nosso livro adota é que os filhos de Deus são descendentes de Sete e as filhas dos homens são descendentes de Caim. Sem mães piedosas, a descendência de Sete degenerou-se espiritualmente. A corrupção e violência dos homens doeram a Deus e lhe pesava havê-los criado. Deus concedeu a estes homens um prazo de 120 anos para arrepender-se. Depois, se não o fizessem, retiraria deles o seu espírito. Conteúdo completo você encontra na página 29 e 30 do nosso livro. O propósito do dilúvio era tanto destrutivo como construtivo, assim como no conceito hindu que o deus Shiva destrói a terra para reconstruí-la. Esse é um costume e uma crença muito comum nas tradições antigas das religiões orientais e asiáticas. A destruição da terra para a reconstrução, um processo de purificação da criação. Deus exterminou a incorrigível raça velha para estabelecer uma nova. O dilúvio foi também juízo contra uma geração que havia rejeitado totalmente a justiça e a verdade. É interessante a informação que nós temos aqui de que a geração que antecedeu ali Noé, a geração contemporânea a Enoque, os homens eram tão maus em todas as suas atitudes que Deus limitou a sua existência e deu um prazo de 120 anos para que eles parassem com suas más obras e se voltassem a Deus, porque continham o Espírito de Deus. A Bíblia, então, nos dá uma razão pela qual a humanidade, nos dias atuais, ela não vive de maneira tão longeva como os povos da antiguidade. Para que o homem não faça uso do Espírito de Deus e viva por muito tempo fazendo aquilo que é mal, Deus limita os seus dias a 120 anos. Uma boa curiosidade bíblica sobre a idade dos homens. Continuando aqui. Deus limpa a terra com o dilúvio. Aqui entra em cena a história de Noé e a arca. Um homem chamado Noé, da descendência de Sete, era justo aos olhos do Senhor e pregador da justiça de Deus, conforme Gênesis capítulo de número 6, verso de número 9. E por isso Deus se voltou a ele e mandou que construísse uma arca, pois Deus haveria de destruir a humanidade com chuvas sobre a terra. Noé colocou na arca todos os seres viventes, conforme o Senhor havia mandado. Conteúdo completo na nossa página de número 30 do nosso livro. No ano 600 da vida de Noé, e aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Deus prometeu que não mais destruiria o mundo com águas do dilúvio, e por isso deu-lhe um sinal, o arco-íris. Então, duas informações muito importantes. Quando o texto do Gênesis fala que romperam-se as fontes do abismo e abriram as comportas do céu, nós entendemos, segundo a teoria do catastrofismo de Walt Brown, que as fontes do abismo rompidas são a rachadura que separou as placas tectônicas
nos continentes que hoje conhecemos, a geografia já nos ensina que no princípio da Terra, como planeta, havia apenas uma porção seca, uma grande placa tectônica que era a Pangeia. Após ela se rachar, no que nós conhecemos como a deriva continental, surgem duas placas, então, Pangeia, agora um pouco menor, e Gondwana, que seria uma segunda metade. Essas placas continuam se rompendo em ação dos efeitos do dilúvio, e são as várias placas tectônicas que temos hoje, que são os continentes conhecidos. Então nós entendemos a formação dos vários continentes através do relato bíblico, casado com a teoria científica. Sobre a expressão arco-íris, é um termo pagão que foi adaptado ao nome do arco celeste do dilúvio, que aparecia após as chuvas como um sinal da aliança de Deus com a humanidade. O termo íris vem da deusa grega Íris, que era uma mensageira dos deuses, que tinha asas que, quando ela voava, refletiam as cores do arco celestial, que também é o nome que foi dado para a íris que tem na nossa retina, no nosso globo ocular. Então, o nome correto biblicamente é arco celeste, mas com a mitologia grega e a sua influência na cultura, passou-se a chamar arco-íris. Apenas uma curiosidade de linguística. Ainda na página 30 do nosso livro, nós vemos aí o caráter de Noé. Apesar da má influência do meio em que vivia, mesmo assim, lemos que ele achou graça diante do Senhor. Lembrando que o contexto onde vivia Noé era o mesmo contexto de Enoque, aproximadamente 4 milhões de pessoas vivendo na mesma região, mas somente Noé foi achado justo ao Senhor e pôde salvar a sua família. Noé não esperou para ver, ele obedeceu e pôs-se a trabalhar. Ele foi avisado de coisas não vistas, conforme Hebreus capítulo 11, verso de número 7. A pregação de Noé causava loucura e escândalo aos que ouviam, porque Noé falava de chuva, água vinda de cima. Segundo o relato de Gênesis capítulo de número 2, verso de número 5, nunca havia chovido antes do dilúvio sobre a terra. O texto vai dizer que não chovia sobre a terra, mas subia um vapor da terra que regava as plantas, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, pois ainda não havia homem suficiente para lavrar toda a terra. Então a loucura da pregação de Noé é que ele diz que começaria a vir água de cima, um fato climático que ainda nunca havia acontecido na terra até o dilúvio. Agora, um conteúdo extra que eu trago para você é que o dilúvio, muitos dizem que ele não existiu, que ele é uma invenção bíblica, uma mentira. Seja como for, esse grande evento global, ele está presente em diversas outras culturas e tradições que também têm na sua fé um evento grandioso como o dilúvio. Aqui nós vamos ver 7 exemplos mais famosos, como a famosa epopeia de Gilgamesh e Atrahasis, na cultura da Mesopotâmia, Manu e o grande peixe, no hinduísmo, Deucalião e Pirra, na mitologia grega, a grande inundação de sangue, na mitologia nórdica, o dilúvio maia, de Popol Vuh, o dilúvio inca, de Uno-Pachacuti, e Gunyu, na mitologia chinesa. Além desses 7 principais eventos que relatam um grande dilúvio global, existem ainda narrativas que mencionam um dilúvio nas mitologias egípcia, irlandesa, africana, aborígene, australiana, polinésia, hopis, muiscas e mapuches. É muito interessante e mostra como a Bíblia não tem invencionices quando um relato, um grande evento comum está presente em várias mitologias importantes das civilizações que deram origem à humanidade. Das que eu mencionei, eu tenho aqui a epopeia de Gilgamesh, como personagem Atrahasis, que recebe dos deuses a informação de um grande dilúvio, então providencia uma grande barca e salva alguns animais, bem como a sua família. Essa é a mitologia suméria das mais famosas, a epopeia de Gilgamesh. Tivemos também menção à mitologia egípcia, que temos ali também o livro com os relatos,
a mitologia nórdica com a grande inundação de sangue, também tem ali o livro da grande mitologia nórdica, Galião e Pirra, na mitologia grega, temos também os dilúvios de Pachacute e o dilúvio de Popol Vuh, dos Incas e dos Maias, também temos ali o livro da mitologia Inca e Maia, e temos o grande homem Manu, que recebe do grande peixe, que era uma forma transformada da deusa Vishnu, para avisar sobre uma grande inundação, presente também na cosmogonia hindu do Bhagavad Gita, que conta também as origens através do hinduísmo, bem como a sua cosmogonia e a sua teogonia. Então, várias culturas diferentes têm em comum o grande relato de uma inundação global. Então, isso nos mostra que muitas das civilizações antigas que deram origem à humanidade acreditavam nesse mesmo evento, porque os seus antepassados passaram por um evento dessa proporção, cada um contando ele à sua maneira, conforme sua lembrança e sua cultura, sabendo que muito dessa tradição foi passada de forma oral. Continuando agora a nossa lição. Agora nós temos a dispersão das nações, a Torre de Babel, em Gênesis capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 9. A ideia era concentrar, edificar grupos e cidades poderosas, ao invés de obedecer à ordem divina de Gênesis capítulo 9, verso 1. A cidade de Babel foi edificada na planície que se encontra entre os rios Tigre e Eufrates, a região entre rios, a Mesopotâmia. Foram motivados pela intenção de exaltação pessoal. Façamos-nos um nome, eles disseram, e de culto ao poder que posteriormente caracterizou a Babilônia. Com escárnio se chama Babel, confusão. A cidade originalmente queria dizer Porta de Deus. Conteúdo completo na página de número 34 de nosso livro. É interessante como a Bíblia Sagrada nos conta de Nimrod, fundador da cidade de Babel e também da cidade de Nínive. Babel era uma cidade com muitos homens empreendidos no mesmo propósito, que era se engrandecer e ter um nome conhecido em toda a terra. A palavra Babel ou Bavel do hebraico é porta e El é Deus ou divindade, a porta de Deus, o portão de Deus. Por causa das consequências da história de Babel, ela sofre semântica e passa a significar confusão. A palavra traduzida é portão de Deus, mas a semântica que ela sofre pela sua história dá a ela agora uma conotação de confusão. E é interessante como a Bíblia Sagrada nos explica a origem da pluralidade de idiomas, a diversidade de línguas, através da confusão que Deus faz dos idiomas em Babel. Mais um conteúdo extra para vocês, uma importante curiosidade histórica, os zigurates. Os zigurates eram edificações de templos em forma de degraus, com uma plataforma ao centro, chamada de Escada dos Deuses, uma espécie de uma grande rampa bem no centro do templo, né? E esse templo, diferente das pirâmides, ele não era com as suas laterais retas, mas ele era como se fossem degraus mesmo, escadarias em todos os seus 4 lados. O seu topo era uma plataforma reta onde havia um altar, também não era pontudo como pirâmides. O seu topo tinha uma plataforma reta, onde havia um altar de sacrifício que os sacerdotes ofereciam aos seus deuses. Os templos maias, astecas e incas possuem esse mesmo formato, o que pode indicar que a deriva continental do dilúvio afastou povos que tinham essa cultura arquitetônica da Mesopotâmia, agora habitando as Américas. É conhecido da arqueologia o zigurate de Ur, a terra de Abraão, né, dos caldeus e de Abraão, e o zigurate de Etemenanque, hoje amplamente aceito como a possível Torre de Babel. Flávio Josefo diz que o objetivo da Torre de Babel era que os homens se abrigassem em caso de um novo dilúvio. Isso está na História dos Hebreus, página de número 84. Então o zigurate é um templo muito intrigante, porque se você olhar ilustrações ou fotos das ruínas ou reconstituições de como eram os zigurates
em Ur dos Caldeus, e no Iraque, o zigurate de Etemenanque, que alguns acreditam ser ruínas da antiga Torre de Babel, você vai observar que eles têm o mesmo formato dos templos maias, astecas e incas nas Américas Centrais, o que reforçaria a nossa crença de que a deriva continental espalhou as placas tectônicas, que eram uma única porção seca, e aí a sua cultura arquitetônica comum acabou se afastando em razão do dilúvio e a deriva continental, mas tudo era uma única região antigamente. Flávio Joséfo, mais uma vez no livro A História dos Hebreus, na página 84, faz um relato de que a finalidade da torre do zigurate ser tão grande que tocasse os céus era para se abrigar de um possível novo dilúvio, mas como tinha uma rampa no meio, era chamada escadaria dos deuses, para que os sacerdotes pudessem subir ao topo do zigurate e receber as informações antecipadas das divindades para se preparar em caso de um novo dilúvio. Agora entramos na história patriarcal, Gênesis do capítulo de número 12 até o capítulo de número 50, que é o final do livro do Gênesis. O grande propósito de Deus ao escolher essas pessoas é formar um povo que realize a sua vontade na terra e seja um meio de cumprir o plano da salvação necessário desde a queda do Éden. O período patriarcal começa por volta do ano 2000 a.C. e dura mais ou menos 3 séculos. Essa informação está contida na página de número 34 do nosso livro. Primeiro, Abraão, o peregrino espiritual. As experiências espirituais de Abraão e sua íntima comunhão com Deus e sua sempre crescente fé fez dele o pai de todos os que creem. Ele era filho de Terá e neto de Naor, um descendente de Sete. Sete, um dos filhos de Adão, que Deus dá a eles após a morte de Abel e o exílio de Caim. Sua cidade natal foi Ur dos Caldeus. Ur foi uma cidade antiga do reino sumeriano, na margem ocidental do rio Eufrates. Era a capital da Suméria e nos dias de Abraão era uma cidade comercial com padrões culturais incomumente desenvolvidos. Conteúdo na nossa página 35 do livro. O culto predominante em Ur dos Caldeus era politeísta, conforme texto de Josué, capítulo de número 24, verso 2. Ur dos Caldeus acreditava e adorava em vários deuses. O padrão econômico de Abraão, ele foi biblicamente destacado como rico em gado, em prata e em ouro. Quando Abraão emigrou de Ur, já possuía grande fortuna. Suas riquezas foram acrescidas em Harã e na terra do Egito. Inclusive, ao subir da terra do Egito, Sara acaba adquirindo sua serva Agar, que era egípcia. Sobre a chamada de Abraão, não sabemos a maneira que o Senhor empregou para se revelar a Abraão, se visivelmente, se de forma falada audivelmente, se por sonhos. Fato é que o patriarca entendeu a ordem, conhecia de onde ela procedia e não titubeou em obedecê-la. Mesmo em meio a muitos deuses em Ur dos Caldeus, Abraão discerniu que um Deus diferente ao que ele conhecia e singular de tudo aquilo que ele conhecia o havia chamado, e ele pôde então seguir a orientação desse Deus totalmente novo. Por isso, Abraão também é considerado o pai da fé, porque ele creu contra todas as esperanças. Sobre a crença de Abraão nesse Deus, agora revelado de maneira nova sobre ele, havia uma ordem. Ele tinha que sair do lugar onde ele podia contar com o apoio humano. Deus manda que ele saísse do meio da parentela. Ele não contaria com o suporte familiar, mas dependeria totalmente de Deus. Uma promessa. Deus prometeu bênção para Abraão, para sua família, para a nação e para toda a raça humana. Em ti serão benditas todas as famílias
da terra é a promessa de Deus a Abraão que se estende até nós. A obediência. Na verdade, Abraão saiu sem saber para onde ia, conforme Hebreus capítulo de número 11, verso 8, a famosa galeria dos heróis da fé. Esse conteúdo está completo na nossa página de número 35 e 36 do nosso livro. Temos a confirmação da promessa. Abraão, tendo obedecido, recebeu a confirmação da promessa. No capítulo de número 12, Deus chama e após ele começar a se mover, Deus confirma a promessa de uma posteridade. Abraão ponderou que não tinha herdeiro a quem deixar a sua riqueza, mas o Senhor declarou: o teu herdeiro será aquele que de tuas entranhas sair. Abraão considerava seriamente deixar o que ele tinha para seu servo Eliezer, porque não tinha filhos legítimos ainda. A fé e a justificação. Em Romanos, capítulo de número 4, do verso 18 ao 22, em resumo, nós lemos: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Por que ele crê com esperança contra a esperança? Porque se olhar para a sua idade avançada e da sua esposa e as suas condições físicas naturais, não era física e humanamente possível que Abraão tivesse um filho, que dirá vários filhos a ponto de formar muitas nações. Conteúdo da página de número 36 do nosso livro. Agora temos um quadro demonstrativo dos eventos e experiências muito importantes da vida de Abraão. O chamado divino que ele recebe de Deus, o pacto divino com Deus, a demora divina para o cumprimento da promessa, o grande erro cometido por Abraão, sua grande intercessão, especificamente por Ló e sua família, o cumprimento de suas esperanças, o nascimento de Isaac, a difícil prova, quando Deus pede para oferecer Isaac como sacrifício, sua fé e obediência extraordinária, quando ele faz aquilo que Deus pede, mas Deus na última hora diz que ele estava provado e aprovado. Lembrando que Deus prova para o aperfeiçoamento e não tenta, porque a tentação tem como finalidade conduzir ao pecado. Sua fé e obediência extraordinária, então, sua maior necessidade é suprida, quando Deus, então, lhe concede os filhos. Esse quadro está na nossa página de número 36 e 37 do livro. Sobre a prova de fé que Abraão passa para oferecer o seu filho, é curioso notar que sabemos que Abraão teve um filho com Agar, serva de sua esposa Sara. Para nossa cultura é estranho ele ter se deitado com a serva de sua esposa, tendo consentimento e orientação da sua esposa. Mas é importante saber que a lei que regia na época, o Código de Hammurabi, trazia leis sobre o repúdio. Se a sua mulher por alguma razão não lhe desse filhos, especialmente em caso de esterilidade, ela era considerada pela cultura da época maldita, pois tinha a sua madre, o seu ventre, fechado. Era chamada de árvore sem fruto, árvore seca ou ressequida. Então o homem era autorizado a repudiar a sua mulher, enviar ela de volta e desposar outra mulher que fosse saudável para a procriação. Em caso do homem escolher não repudiar a sua mulher estéril porque muito a amava, ele era autorizado por lei a deitar-se com a serva dessa sua esposa, e o filho que nascesse dessa união era do marido e da esposa que era dona daquela serva. Então, segundo o Código de Hammurabi, a lei do repúdio e da descendência, Abraão age de acordo com as leis da época. Mas quando Deus pede que ele dê Isaac, seu único filho a quem tu amas, mostra para nós que o propósito de Deus é que Abraão cresce, que da sua semente, do seu sêmen, no óvulo da sua já esposa avançada em idade, Sara, nasceria o filho do propósito original de Deus. Então o problema de Abraão foi a impaciência
e por algum momento ele acaba se equivocando, ainda que cumprindo a lei do seu povo e do seu costume, ele deveria ter aguardado em Deus. Quando Deus pede então que ele ofereça a Isaque, seu único filho a quem tu amas, ele já tinha Ismael entre 25 e 30 anos de idade, porque aproximadamente 15 anos depois que Abraão tem essa relação com Agar, nasce Isaque, e quando Isaque tem aproximadamente entre 13 e 15 anos de idade, Ismael já tinha entre 25 a 30 anos. Então, como é que era o único filho a quem amas? Porque era o filho que Abraão realmente desejou no seu ser, com o seu sêmen, a sua semente, engravidar a sua esposa Sara. Então, o próprio Deus entende que aquela relação, apesar de estar de acordo com a lei da época, do Código de Hammurabi, essa não era a vontade natural de Deus, mas apenas a vontade permissiva. Então entramos com Isaque na história, o filho da promessa. É importante destacar que Isaque não quer dizer filho da promessa. É uma característica da personagem. Seu nome significa riso, em hebraico Ishak. Lembrando que Ish é um termo hebraico para qualquer homem a partir de Adão, mas aqui nós temos uma onomatopeia, que seria risada. O nome dele é risada, porque quando Deus reafirma a promessa para Abraão, ele ri dessa reafirmação. E Deus diz, porque ristes disso, teu filho se chamará risada, Isaque. Então Isaque não significa filho da promessa. Ele era filho da promessa, mas o seu nome significa risada. Ele era filho da promessa por característica e herdaria a promessa feita ao seu pai Abraão. Conteúdo esse na nossa página de número 37 do livro. O sacrifício de Isaque, que mencionamos há pouco, o pedido do Senhor de que Abraão oferecesse a Isaque como sacrifício, foi a prova suprema da fé do patriarca. O propósito da prova era aumentar a fé que Abraão tinha, dar-lhes oportunidade de alcançar uma vitória maior e receber uma revelação mais profunda ainda de Deus e do seu plano. Então Deus não tenta Abraão, ele prova, porque a finalidade era conduzir ao aperfeiçoamento. Aqui eu vejo Deus dando a oportunidade proporcional de Abraão se redimir da sua pressa e o seu equívoco de querer fazer um filho segundo as suas leis, não esperando a palavra do Senhor se cumprir. Então Deus fala, esse teu filho a quem tu amas, teu único filho, que sabemos que não era o único, é aquele que desde o princípio estava estabelecido para ser o filho que carregaria a promessa. Deus estava retornando a Abraão ao ciclo da geração de seu filho, primeiro em Ismael, depois em Isaque, dando-lhe a chance agora de se redimir. Veja que Deus cumpre o ciclo e a prova tem a finalidade de aperfeiçoamento. Entramos agora no patriarca Jacó, o enganador transformado. Mais uma vez, ao contrário do que nós afirmamos, o nome dele em hebraico, Jacob, vem de Akov ou Akev, que é calcanhar. Suplantador ou enganador em hebraico é a semântica que a palavra sofre por causa da continuidade da história. Tal qual acontece com Babel, que é portão de Deus, mas pelos acontecimentos históricos traz agora a informação de confusão, Jacó quer dizer, ao pé da letra, seria alguma coisa como calcanhador, aquele que vive agarrado ao calcanhar, aquele que agarra o calcanhar para tomar a frente do outro, passando esse para trás. É a mesma semântica que sofre a palavra Judas. Judas é da palavra Judá em hebraico, mas por causa da personagem, o nome agora sofre semântica e traz uma conotação de traidor, tanto que para chamar alguém de traidor, usa-se o termo Judas. É o que acontece aqui com Jacó. Era aquele que agarra ao calcanhar, o encalcanhador dos outros, sofre semântica e vira o enganador, o suplantador. Nenhum outro personagem da Bíblia representa mais claramente que Jacó o conflito entre os baixos e altos da natureza humana. Esse conteúdo está na página 38 de nosso livro.
Sobre a história de Jacó, temos aí características e fatos de sua vida. Ao nascer, suplantou o seu irmão. Tentou nascer no lugar do seu irmão. Eles estavam brigando no ventre para ver quem nascia primeiro. Jacó queria ter saído antes de Esaú. Recusou a dar comida ao seu irmão. Quando este chega cansado da caça, Jacó está cozinhando. Jacó enganou seu pai. Ele tinha negociado a primogenitura com seu irmão, passou a ter direito pela negociação, mas faltava agora a aprovação e a bênção de seu pai. Ele roubou o seu irmão. Na verdade, ele negocia a primogenitura com Esaú, recebe a bênção, enganando, ludibriando seu pai avançado em idade, com a sua visão prejudicada, mas ele faz uma negociação. Esaú negocia a primogenitura, abre mão consciente. Então é um roubo que, na verdade, é uma negociação consciente dos dois irmãos. Fez negócio com seu próprio Deus, quando ele coloca vários termos para Deus. Se me fizer passar em segurança, se me alimentar, se cuidar de mim, então você será o meu Deus. Enganou seu tio, seria Labão, de quem ele desposa Lia e Raquel. Colocou os outros em perigo, ficando ele atrás em lugar de segurança. Essa história é muito emblemática porque Jacó, então, como veremos a seguir, teve 4 esposas, 2 esposas por matrimônio e 2 concubinas. Quando ele vai encontrar-se com seu irmão, está com tanto medo da ira e da vingança que coloca 4 comitivas. A primeira comitiva é uma concubina e seus filhos. Logo atrás, uma segunda comitiva com outra concubina e outros dos seus filhos. A terceira comitiva leva sua esposa Lia e os seus filhos. E no final, atrás de todos, ele vai em segurança como uma 4ª comitiva com Raquel e José, ainda jovem. E por fim, resistiu ao anjo de Deus. É interessante que aqui o seu nome é mudado, que vem Ish-Sara-El, ou Israel, como conhecemos, que é o homem, aquele que peleja com os homens e peleja com Deus. Então o nome dele foi mudado, porque ele lutou com os homens durante toda a sua vida e prevaleceu. Agora tinha lutado também com o próprio Deus e suportado. Por isso Jacó tem seu nome mudado para Ish-Sara-El. Ish-Sara-El e Israel, como nós pronunciamos. Esse conteúdo está na página 38 de nosso livro. Entretanto, o sucesso da vida de Jacó foi nunca deixar de reconhecer a Deus em tudo, alguma vez por temor. Ao contrário, seu irmão Esaú, embora tenha tido atitudes nobres para com o pai e com o irmão, sempre considerou em segundo plano as bênçãos de Deus. Por mais defeitos que Jacó tivesse, seu objetivo sempre foi ser o primogênito para receber as bênçãos de Deus. Deus sempre foi o alvo de Jacó, diferentemente de Esaú, que detinha por direito essas bênçãos, mas preferiu outros caminhos e Deus ficava em segundo plano. Esse comentário está completo na página de número 38 e 39 de nosso livro. Sobre a família de Jacó, conforme já mencionado, teve 2 esposas e 2 concubinas, as quais, com exceção de uma, não quis, sendo obrigado a aceitá-la sob circunstâncias infelizes. Aqui nós temos a única esposa realmente desejada foi Raquel. Lia foi entregue no lugar e, sob circunstâncias familiares complicadas e complexas, acabou também contraindo núpcias com 2 concubinas. Dessas 4 esposas nasceram-lhe então 12 filhos. De Lia, a primeira de suas esposas, veio Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Raquel, a esposa amada, veio José, e após a suposta morte de José, vem Benjamim, o filho da velhice, Beniamim, que chamaria-se Benoni, por causa da dor da morte de Raquel, mas foi rebatizado como Beniamim. De Zilpa, serva de Lia, veio Gade e Aser. De Bila, serva de Raquel, veio Dan e Naphtali. Essa família polígama, com muitos fatos vergonhosos contra si, foi aceita por Deus
como um todo para dar início às 12 tribos de Israel. Isso mostra que Deus usa os seres humanos assim como eles são para servirem aos seus propósitos. Não há indicação de que todos quantos Deus usa serão salvos eternamente. Temos nisso um testemunho da veracidade dos escritos da Bíblia. Nenhum outro livro no mundo narra as fraquezas dos seus heróis com tanta sinceridade e fatos que são tão contrários aos ideais que deseja promover. Esse conteúdo está completo na página de número 40 de nosso livro. Mas um importante argumento para a confiabilidade dos escritos da Bíblia Sagrada. Ela, como outras mitologias, não apresenta deuses ou heróis perfeitos, mas ela mostra a limitação e a imperfeição dos seus grandes personagens. Você tem Jacó com seus altos e baixos, você tem os desvios de conduta de Abraão, você vai ter os problemas de Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, que cometeu erros gravíssimos. Você tem Elias, que na epístola de Tiago diz que um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ainda assim orou a Deus e não choveu por 3 anos e meio. Então, diferente das mitologias que trazem os grandes heróis, os homens perfeitos, os homens estoicos, a Bíblia Sagrada traz homens como eu e você, mostrando que Deus escolhe pessoas comuns para cumprir os seus grandes propósitos. José. Os sonhos convertem-se em realidade. Seu nome significa ele, Yehová acrescenta, no hebraico, Yosef. Ele acrescenta, o Senhor acrescenta. Lembrando que José é o primeiro filho de Raquel, esposa estéril de Jacó. No início de sua vida, teve sonhos que o animaram e guiaram pelo resto de sua existência. Conhecemos os 2 sonhos de José. O sol, a lua e 11 estrelas se curvam a ele. Depois, os 11 feixes se curvam diante do seu feixe. A ele é dedicado quase tanto espaço no Gênesis quanto a Abraão. José é importante porque foi o elo entre a vida nômade dos hebreus em Canaã e sua vida sedentária no Egito. Devemos lembrar que o povo de Israel, Jacó e seus 11 filhos, só descem ao Egito porque quando a fome assola toda a terra, segundo a orientação de Deus e a administração de José, somente o Egito teve suprimentos para passar os 7 anos de fome ileso. Isso conduziu seu pai Jacó e sua família até o Egito para poder desfrutar da administração de José. José desposou uma filha do sacerdote de On, e apesar de ter uma esposa pagã, de governar um país pagão, de residir num centro de vil idolatria, manteve a fé no Deus que desde a infância recebera de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 9, revela que foi por inveja que os irmãos venderam José. O que sucedeu a José redundou em bênção para ele e para o povo escolhido de Deus. Quando sucederam os fatos narrados no capítulo 37, José tinha provavelmente 17 anos. É importante destacarmos que José, vivendo no Egito, um país pagão, com uma esposa pagã, convivendo com uma religião pagã, aprendeu técnicas e habilidades místicas e ocultas pagãs, como, por exemplo, a adivinhação numa taça de prata, permaneceu íntegro e fiel à fé que tinha recebido de seus pais e à crença no seu Deus de Israel. Assim como Daniel, que estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel, e mesmo conhecendo a cultura e o misticismo da realidade pagã em que ele vivia, não se corrompeu e continuou crendo no Deus de Israel, naquilo que foi ensinado pelos seus pais. 3 razões que levaram os irmãos de José a procederem como fizeram. Afinal, por que os irmãos de José tramam pela morte dele e acabam depois o vendendo para estrangeiros, dizendo a seu pai que José tinha morrido? Primeiro, porque José contava a Jacó as más palavras e o mau procedimento deles. Não é que José era um fofoqueiro, mas toda a conduta reprovável dos irmãos que trazia má fama ao nome de seu pai e da família,
José reportava para Jacó. A razão por que ele dispunha de preferência paterna encontra-se no fato de ser ele filho de Raquel. Já falamos o fato de Raquel ter sido estéril. Deus então cura a sua esterilidade, concedendo a José, e Raquel sempre foi a esposa que Jacó mais amava e trabalhou por ela 14 anos praticamente. Isso então fazia com que José fosse o filho preferido. Isso fica expresso na caríssima túnica colorida que ele recebe, que gera inveja também nos seus irmãos. Terceira razão, por causa dos sonhos que revelavam a posição de destaque que José teria na família. O fato de José contar a eles os sonhos que diziam que ele teria grande destaque entre eles gerava problema com os irmãos. Você talvez já ouviu alguém pregando que se José não tivesse contado os sonhos dele para os outros, não teria sofrido o que sofreu. Por essa razão, você não deve contar seus sonhos aos outros. Segundo o entendimento do livro e o meu entendimento, eu discordo, porque contar os sonhos que Deus havia dado para ele fez com que sim, ele passasse por sofrimentos, mas isso fez com que se cumprisse e fosse uma estratégia para que ele chegasse onde ele chegou e pudesse salvar as tribos de Israel através de seu pai e seus irmãos. Por isso cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse conteúdo completo está na página de número 41 do nosso livro. Temos aqui então um quadro ilustrativo que fala sobre o perdão e a reconciliação em se tratando do relacionamento de José com os seus irmãos. Primeiro, que não pode haver perdão sem arrependimento. Pode ser preciso tempo para conseguir um arrependimento completo. A presença de pessoas antipáticas pode embaraçar a reconciliação. O momento próprio para a reconciliação deve ser discernido por um método de orar, meditar, observar e agir. A emoção nem sempre pode ou deve ser reprimida. Manifestação de amor fraternal nem sempre vence imediatamente a desconfiança. Note a palavra depois, em Gênesis capítulo de número 45, verso de número 15. De grandes males podem resultar maiores bens. Como nós acabamos de mencionar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que parecia ser uma maldição para José ter sonhado os seus sonhos, acabou proporcionando que ele chegasse onde chegou e pudesse trazer livramento para a futura nação de Israel, das 12 tribos que viriam dele e dos seus irmãos. A mensagem ao pai, em Gênesis 45, verso de número 9, não se referiu ao pecado dos irmãos. O mal passara, o proveito era atual. José não guardou rancor e ressentimento, mas perdoou o que os seus irmãos haviam feito. Esse quadro se encontra na página de número 41 do nosso livro. Podemos resumir o caráter de José assim. Ele era senhor de si mesmo, ele era capaz, devido à energia de sua vida espiritual, de subjugar seus apetites e paixões. Ele era um homem de fé e, por isso, na provação da cadeia, estava sereno e confiado em Deus, sendo, apesar dos sofrimentos, capaz de se ocupar com os outros. Mesmo estando preso, José ainda se preocupou com o problema de outros 2 encarcerados. E ele era sábio administrador e competente para aconselhar o rei, a saber, Faraó. Talvez ele tivesse muitos motivos para querer o mal do soberano da terra que lhe tinha agora como escravo, mas ele aconselhou e quis o bem de Faraó, e isso lhe foi de bonança, e isso lhe foi de benefício, e isso lhe foi proveitoso para si, toda a terra do Egito e a sua família, que garantiu a continuidade das tribos de Israel e o grande crescimento desse povo, conforme nós vamos estudar na próxima aula, no livro do Êxodo. Esse quadro também se encontra na página de número 41 do nosso livro. Observe, então, quantas temáticas extremamente importantes nós vimos no livro do Gênesis, nessa primeira aula sobre o Pentateuco. Agora,
com esse link que nós fazemos da história de José e o povo que desce agora para o Egito para poder desfrutar do período de bonança, segundo a boa administração de José, vai desencadear nos eventos do livro do Êxodo, o segundo livro, a nossa segunda aula sobre Pentateuco. Que Deus abençoe você. Espero você aqui na nossa próxima aula estudando o livro do Êxodo.